Coração Selvagem, capítulo 5. A batalha pelo coração de um homem. Há alguns anos, Blaine, meu filho do meio, faz a grande transição para a primeira série. Este é um enorme passo para qualquer criança. Deixar o conforto e a segurança ao lado da mãe, passar o dia todo na escola, ficar entre as crianças grandes. Mas Blaine é um menino muito extrovertido e cativante, um líder nato. E sabíamos que ele ia tirar de letra. Todas as noites, à mesa do jantar, ele nos deleitava com a narrativa das aventuras do dia. Era divertido recordar com ele as alegrias dos primeiros dias de escola. Lancheira estalando de nova, lápis amarelo número 2 novinhos em folha, caixa de giz de cera com apontador embutido, carteira novas e amigos novos. Nós ouvimos tudo sobre sua nova professora, a aula de ginástica, do que eles brincavam no recreio, como ele estava emergindo como líder em todos os jogos. Mas então, uma noite ele ficou em silêncio. "O que foi, Tigrão?" perguntei. Ele não respondeu, nem levantou os olhos. O que aconteceu? Ele não queria falar sobre isso. Finalmente, a história veio. Um valentão. Algum posudo da primeira série o empurrou no parquinho, na frente de todos os seus amigos. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto nos contava a história. "Blaine, olhe para mim." Ele ergueu lentamente os olhos, lacrimosos, com relutância. Havia vergonha por todo o seu rosto. "Quero que você escute bem, com atenção, o que vou te dizer. Na próxima vez que esse valentão te empurrar, olhe o que eu quero que você faça." "Você está ouvindo, Blaine?" Ele acenou com a cabeça, seus grandes olhos molhados fixos nos meus. "Eu quero que você se levante e quero que você bata nele, o mais forte que puder." Um olhar de deleite envergonhado surgiu no rosto de Blaine. Então ele sorriu. "Céus, por que eu lhe dei tal conselho? E por que ele se deleitou com aquilo? Porque alguns de vocês se deleitaram com isso, enquanto outros ficaram chocados. Sim, eu sei que Jesus nos disse para dar outra face, mas nós realmente fazemos mau uso desse versículo. Se você tomar uma passagem da Escritura e a mantiver consigo, enquanto ignora todas as coisas, você chegará a conclusões absurdas. Paulo disse, é bom que um homem não toque em mulher. 1 Coríntios 7:1. Pois bem, nenhum homem deveria se casar. Jesus disse, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Mateus 19:21. Então por que você ainda tem posses? Você vê a tolice disso? Se Jesus pretendia nos ensinar, nunca resista a um valentão, porque ele também disse aos seus discípulos, mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na e também um saco de viagem. E se não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Comprar uma espada? Os discípulos disseram, Vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele, Lucas 22:36, e os amou. E aquele negocinho de fazer um chicote e usaram para limpar o tempo. Ora, isso não parece da outra face, não é? Nós não queremos ensinar os meninos que os valentões nunca devem ser confrontados. E não queremos ensinar aos valentões que eles podem se safar. Sim, as Escrituras ensinam o uso sábio da força e o poder do perdão. Mas você não pode ensinar um menino a usar sua força, despojando dela. Jesus era capaz de retaliar, acredite em mim, mas ele escolheu não fazer. E, contudo, sugerimos que um menino que é ridicularizado, envergonhando diante de seus companheiros, despojado de todo poder e dignidade, deve permanecer naquela posição de derrota porque Jesus o quer ali. Você vai acabar com a masculinidade dele para sempre. Desse ponto em diante, ele sempre será passivo e medroso. Ele crescerá sem nunca saber como se posicionar, sem nunca saber se é, de fato, um homem. Assim, ele será cortês, até doce, respeitoso e terá bons modos. Pode parecer moral, pode parecer da outra face, mas é meramente fraqueza. É preciso ter cara para conseguir da outra face. Nossas igrejas estão cheias de homens sem isso, sem coragem. Naquele momento, a alma de Blaine estava por um fio. Então o fogo voltou aos seus olhos e a vergonha desapareceu. Agora eu dei esse conselho a um garoto que eu podia confiar, que na época estava na primeira série. Eu não dei esse conselho a um garoto no ensino médio, cujo inimigo poderia sacar uma arma contra ele. Existe sabedoria e contexto, mas não devemos despojar um homem da força e chamar isso de santificação. No entanto, a alma
de muitos homens ainda está por um fio, porque ninguém jamais os convidou a serem perigosos, a conhecerem a própria força, a descobrirem que eles têm o que é preciso. Eu sinto que há esse oceano tempestuoso dentro de mim e eu continuo tentando fazer essas águas ficarem calmas e plácidas, confessou um jovem amigo de 20 e poucos anos. Eu adoraria ser perigoso, disse ele, suspirando. Quer dizer, é possível. Eu sinto que tenho que pedir permissão, porque um jovem teria que pedir permissão para ser um homem, porque o ataque continua muito depois da ferida de ter ocorrido. Não pretendo criar uma impressão errada. Um homem não é ferido uma vez, mas muitas e muitas vezes no decurso da vida. Praticamente todo golpe acaba sendo no mesmo lugar, contra a força dele. A vida vai levando embora uma vértebra por vez, até no final ele não ter mais espinho, acabando com ele. Eu li um caso há alguns anos sobre um bebê que sofreu um golpe terrível durante uma cirurgia. Seu pênis foi acidentalmente removido. O evento ocorreu nos anos 1970 e uma decisão foi tomada refletindo a crença generalizada de que papéis sexuais não são verdadeiramente parte da nossa composição, mas são apenas moldados pela cultura e, portanto, intercambiáveis. A genitália dele foi reconstruída na forma feminina e ele foi criado como uma menina. Essa história é uma parábola nos nossos tempos. Exatamente o que tentamos fazer com os garotos, começando desde que são bem jovens, como Christina Hoff só me diz em seu livro Cheerwall, A Guerra contra os Meninos. É uma época ruim para ser um menino na América. Nossa cultura voltou-se contra a essência masculina, objetivando imputá-la sem demora. Como exemplo disso, ela aponta para o modo como os tiroteios na escola Columbine de ensino médio em Littleton, Colorado, estão sendo usados contra os garotos em geral. A maioria de vocês se lembrará da trágica história de abril de 1999. 2 garotos entraram na biblioteca da escola e começaram a atirar. Quando tudo acabou, 13 vítimas e seus 2 agressores estavam mortos. Somers ficou alarmada, e eu também, com as declarações de William Pollock, diretor do Centro para Homens do Hospital McLean. E eis que ele disse: os garotos de Littleton são a ponta do iceberg, e o iceberg é todo composto por garotos. A ideia, aceitada de maneira ampla em nossa cultura, é que a natureza agressiva dos garotos é inerentemente ruim e que nós temos de transformá-las em algo mais parecido em garotas. A ferramenta primordial para essa operação é nosso sistema escolar público. O professor escolar comum enfrenta um desafio incrível: trazer ordem a uma sala com meninos e meninas e promover o aprendizado. O principal obstáculo a esse nobre objetivo é fazer com que os meninos fiquem parados, calados e prestem atenção durante o dia inteiro. Ele pode tentar deter a maré. Não foi assim que o menino foi projetado, e não é assim que o menino aprende. Em vez de mudar a forma como fazemos a educação masculina, tentando mudar os homens. Como Lionel Tiger relata em seu livro The Decline of Smile, O Declínio dos Homens, os meninos estão 3 a 4 vezes mais propensos a ser diagnosticados como tendo transtorno de déficit de atenção, TDA, do que as meninas. Mas talvez eles não estejam doentes, talvez, como diz Tiger. Isso pode significar simplesmente que eles gostam de movimentos musculares amplos e ações assertivas. Os meninos, como um grupo, parecem preferir atividades relativamente barulhentas e movimentadas ao comportamento sedado e fisicamente restritivo que os sistemas escolares recompensam e os quais as meninas parecem estar mais inclinadas. Eu que o diga, esse cara deveria vir à nossa casa para o jantar, com 3 garotas à mesa e um homem com um coração de menino. Às vezes as coisas ficam bem selvagens. As cadeiras, na maioria das vezes, são opcionais. Os meninos as usam mais como um equipamento de ginástica do que de contenção. Numa noite desses, eu vi Blaine se equilibrando com a barriga na cadeira como um acrobata.
Naquele mesmo instante, Luke, nosso filho mais novo, estava fora de vista, ou melhor, no lugar da mesa onde a cabeça dele deveria estar. Só conseguimos ver um par de meias apontado para cima. Minha esposa revira os olhos, mas nossos sistemas escolares não. Taig disse: pelo menos 3 a 4 vezes mais meninos do que meninas são essencialmente definidos como doentes, porque seus padrões preferidos de brincadeiras não se encaixam bem na estrutura da escola. Profissionais bem-intencionados na área da psicologia prescrevem medicamentos tranquilizantes para o TDA, como a Ritalina. A situação é escandalosa. O uso tão desproporcional de drogas entre os meninos denuncia um fracasso das autoridades escolares em entender as diferenças entre os sexos. A única doença desses meninos é ser do sexo masculino. Mas não é somente nas escolas. Muitas delas, a propósito, estão fazendo um trabalho heróico. E quanto às nossas igrejas? Um jovem recentemente veio a mim muito irritado e perturbado. Ele estava frustrado pelo modo como o pai, um líder da igreja, o treinava no esporte. O garoto é um jogador de basquete e a sua equipe chegou ao final da cidade. Na noite do grande jogo, quando ele estava saindo pela porta, o pai literalmente o parou e disse: agora, não vá lá para arrasar com eles. Isso não é uma boa coisa de se fazer. Não estou inventando isso. Que coisa ridícula para dizer a um atleta de 17 anos: vá lá e dê a eles. Bem, não dê nada. Apenas seja legal. Seja o cara mais bonzinho que a equipe adversária já conheceu. Em outras palavras, seja mole. Esse é um exemplo perfeito do que a igreja diz aos homens. Leia em algum lugar que a igreja pode ter um exterior masculino, mas sua alma se tornou feminina. Emasculação acontece no casamento também. As mulheres são frequentemente atraídas pelo lado mais selvagem de um homem, mas uma vez que o fisgam, elas se empenham a tarefa de domesticá-lo. Ironicamente, se um homem ceder, ele se ressentirá por isso, e ela, por sua vez, se perguntará aonde foi a paixão. A maioria dos casamentos acaba assim. Uma mulher cansada e solitária me perguntou outro dia: como faço para o meu marido ganhar vida? Convide-o a ser perigoso, disse eu. Você quer dizer que eu deveria deixá-lo pegar a moto, né? Hã? Ela recuou com desapontamento no rosto. Sei que você está certa, mas eu odeio a ideia. Eu o privo disso há tantos anos. Pense de novo naquele grande leão, naquela pequena gaiola. Por que colocaríamos o homem em uma jaula? Pela mesma razão que colocamos um leão. Pela mesma razão que colocamos Deus. Ele é perigoso. Parafraseando Saias, nós também amparamos as garras do leão, filhote de Judá. O homem é uma coisa perigosa. As mulheres não iniciam guerras. Os crimes violentos não são em grande parte cometidos por mulheres. Nossas prisões não estão lotadas de mulheres. O ocorrido em Columbine não foi trabalho de 2 jovens meninas. Obviamente, algo deu errado na alma masculina. E a maneira como decidimos lidar com isso é afastar essa natureza perigosa inteiramente. Nossa sociedade produz muitos meninos, mas pouquíssimos homens. Há 2 razões simples. Não sabemos como fazer a iniciação dos meninos ao mundo dos homens e não temos certeza se realmente queremos isso. Queremos socializá-los, com certeza, mas longe de tudo que seja feroz, selvagem e apaixonado. Em outras palavras, longe da masculinidade e em direção a algo mais feminino. Mas como diz Somers, esquecemos uma verdade simples: a energia, a competitividade e o desafio corporal de homens normais e decentes são responsáveis por grande parte do que está certo no mundo. Somers lembra-nos que, durante o massacre de Columbine, Seth Hall jogou o corpo sobre sua garota aterrorizada para protegê-la das balas. Daniel Robb Borg, de 15 anos, pagou com a vida quando, em risco mortal, manteve uma porta aberta para que outros pudessem escapar. Essa força tão essencial para os homens é também o que os torna heróis. Se um bairro é seguro, é por causa da força de homens. A escravidão foi detida pela força de homens e um preço terrível para eles e suas famílias. Os nazistas foram parados por homens.
O apartheid não foi derrotado por mulheres. Quem deu seu lugar nos botes salva-vidas que deixavam o Titanic para que as mulheres e as crianças foram salvas. E caso tenhamos nos esquecido, foi homem que se deixou pregar na cruz do Calvário. Isso tudo não é para dizer que as mulheres não podem ser heróicas. Eu conheço muitas mulheres heróicas. É simplesmente para nos lembrar que Deus fez os homens do jeito que são, porque precisamos desesperadamente que sejam do jeito que são. Sim, um homem é algo perigoso, assim como um bisturi que pode ferir ou pode salvar uma vida. Você não faz dele algo seguro, tornando-o embotado. Você o coloca nas mãos de alguém que sabe o que está fazendo. Se você já passou algum tempo com cavalos, sabe que um garanhão pode ser um grande problema. Eles são fortes, muito fortes, e têm ideias próprias. Garanhões costumam não gostar de areio e podem chegar a ser completamente agressivos, em especial se houver égua por perto. Um garanhão é difícil de domar. Se você quer um animal mais seguro, mais quieto, há uma solução fácil: castre-o. Um castrado é muito mais submisso. Você consegue conduzi-lo pelo nariz, ele fará o que lhe for dito sem criar confusão. Só há um problema: os castrados não geram vida. Eles não podem fazer o que só um garanhão pode. Um garanhão é perigoso, sim, mas se você quer a vida que ele oferece, também tem que enfrentar o perigo. Os dois andam juntos. O que realmente está acontecendo aqui, afinal? Digamos que seja 6 de junho de 1944, por volta das 7h10 da manhã, você é um soldado do 3º Batalhão indo em direção à praia de Ohama. Milhares de homens foram antes de você, e agora é sua vez. Conforme salta do barco, Higgs, e avança para a praia, você vê corpos de soldados abatidos por toda parte, boiando na água, sendo jogados pelas ondas, estirados na praia, subindo na areia. Você encontra centenas de homens feridos. Alguns estão marcando em direção às falácias com você, procurando abrigo. Outros mal engatilham. Atiradores nos penhascos acima continuam a batê-los. Para onde quer que olhe, você vê dor e ruína. O dano é quase esmagador. Quando alcança a lateral do penhasco, o único ponto seguro, você encontra esquadrões de homens sem líder. Eles estão em estado de choque, atordoados e apavorados. Muitos perderam as armas, a maioria recusa se mover. Eles estão paralisados de medo. Levando tudo isso em consideração, que você concluiria? Qual seria a sua avaliação da situação? O que quer que lhe passe pela cabeça, você teria que admitir. Esta é uma guerra brutal, e ninguém discordaria ou acharia estranho você dizer isso. Mas nós não pensamos tão claramente sobre a vida, e eu não tenho certeza do porquê. Dê uma olhada ao seu redor. O que você observa? O que você vê na vida dos homens com quem trabalha, vive e frequentam a igreja? Eles estão cheios de liberdade apaixonada? Eles lutam bem? As esposas estão profundamente gratas por quão bem o esposo as ama? Os filhos estão radiantes de afirmação? A ideia é quase hilária, se não fosse tão trágica. Homens têm se retirado para a direita e para a esquerda. Espalhada pelo bairro, encontra-se a vida despedaçada de homens e mulheres que morreram na alma devido às feridas que sofreram. Você já ouviu a expressão, aquele homem só tem casca? Homens assim perderam o coração. Muitos ainda estão vivos, mas gravemente feridos. Eles tentam seguir em frente rastejando, mas passam por maus bocados tentando refazer a vida. Eles parecem continuar recebendo golpes. Você conhece outros que já estão cativos, definhando em prisões de desespero, vício, ócio ou tédio. O lugar parece um campo de batalha, a praia de Ohama da alma. E é precisamente isso que é. Estamos agora nos últimos estágios da longa e cruel guerra contra o coração humano. Eu sei, soa excessivamente dramático. Eu quase não usei o termo guerra, por medo de ser desprezado neste momento como mais um no grupo dos paranoicos. Cristãos que correm por aí tentando deixar todos em polvorosa com algum medo imaginário, a fim de promover sua causa política ou econômica ou teológica. Mas não estou
propagandeando medo de forma alguma. Estou falando honestamente sobre a natureza do que se desdobra ao nosso redor contra nós. E até chamemos a situação pelo que ela é, não saberemos o que fazer a respeito. De fato, é aqui que muitos se sentem abandonados ou traídos por Deus. Eles acham que se tornam um cristão de alguma forma acabaria com seus problemas, ou pelo menos os reduziria consideravelmente. Ninguém nunca lhes contou que estavam sendo transferidos para as linhas de frente, e eles parecem genuinamente chocados com o fato de terem sido baleados. Depois que os aliados tomaram a praia em Normândia, a guerra não acabou. De certa forma, acabara de começar. Stephen Ambrose nos deu muitas histórias inesquecíveis do que se seguiu ao famoso pouso em Soldados Cidadãos, seu registro de como os aliados venceram a guerra. Muitas dessas histórias são quase parábolas em seu significado. Aqui está uma que se deu logo depois do dia D. É 7 de junho de 1944. O general da brigada, Norman Duke Cota, comandante da divisão assistente da 29ª, foi até um grupo de infantaria encurralado por uns alemães em uma casa de fazenda. Ele perguntou ao capitão em comando por que seus homens não estavam fazendo nenhuma tentativa de tomar a construção. Senhor, os alemães estão lá dentro, atirando em nós, respondeu o capitão. Bem, vou te falar uma coisa, ó capitão, disse Cota, desprendendo 2 granadas de sua jaqueta. Você e seus homens comecem a atirar neles. Vou levar um esquadrão e você e seus homens observem atentamente. Vou mostrar a vocês como tomar uma casa com alemães dentro. Cota conduziu seu esquadrão em torno de uma cerca viva para chegar mais perto possível da casa. De repente, ele deu um grito e correu à frente. O esquadrão seguiu, gritando como homens selvagens, enquanto lançavam granadas pelas janelas. Cota e outro homem chutaram a porta da frente, jogaram algumas granadas dentro e esperaram pelas explosões e depois se arremeteram casa dentro. Os alemães sobreviventes ali desembestaram pela porta dos fundos, correndo para salvar a própria vida. Cota retornou ao capitão. Vocês viram como tomou uma casa? Disse o general, ainda sem fôlego. Entenderam? Sabe como fazer agora? Sim, senhor. O que podemos aprender com a parábola? Por que aqueles caras estavam encurralados? Primeiro, eles pareciam quase surpresos por estarem levando tiro. Eles estão atirando em nós. Senhor, oi. É isso que acontece na guerra. Atiram em você. Vocês se esqueceram? Nós nascemos em um mundo em guerra. Essa cena em que vivemos não é um seriado de comédia. É uma batalha sangrenta. Você não notou a precisão mortal do qual a ferida foi dada? Aqueles golpes que você levou não são acidentes aleatórios de modo nenhum. Eles acertam bem no alvo. Charles foi feito para ser um pianista, mas nunca mais relou no piano de novo. Eu tenho um dom e um chamado para falar ao coração de homens e mulheres, mas minha ferida me tentou a ser um solitário, a viver longe do meu coração e dos outros. O chamado de Crane é pregar o evangelho como seu pai e seu bisavô. A ferida dele foi uma tentativa de tirar isso. Ele é uma gaivota, lembra? Tudo que ele sabe fazer é grasnar. Eu deixei de mencionar Regi antes. O pai o feriu quando ele tentava se destacar na escola dizendo: você é tão estúpido, nunca chegará à faculdade. Ele queria ser médico, mas nunca seguiu seu sonho. E isso se repete continuamente. A ferida é muito bem direcionada e consistentemente demais para ser acidental. É uma tentativa de abatê-lo, de aleijá-lo ou destruir sua força e tirar você da ação. As feridas que sofremos foram preparadas contra nós como uma prisão espantosa. Espero que você esteja sacando a figura. Você sabe por que tem havido tal ataque? O inimigo teme você. Você é um grande perigo. Se em algum momento você realmente tomar seu coração de volta e viver com coragem, será um grande problema para ele. Você causará muito estrago em prol do lado bom.
Você se recorda do quão valente e efetivo Deus tem sido na história do mundo? Você é uma ramificação dessa linhagem vitoriosa. Deixe-me voltar à segunda lição da parábola do dia D e o dia conseguinte. A outra razão pela qual aqueles homens estavam estaqueados ali, encurralados, incapazes de moverem-se, é porque ninguém jamais havia lhes mostrado como tomar uma casa antes. Eles foram treinados, mas não para isso. A maioria dos homens nunca foi iniciada na masculinidade. Eles nunca tiveram alguém que lhes mostrasse como fazer a coisa e principalmente como lutar pelo próprio coração. O fracasso de tantos pais, a cultura emasculadora e a igreja passiva deixaram o homem sem direção. É por isso que escrevo este livro. Estou aqui para lhe dizer que você pode ter o seu coração de volta, mas eu preciso alertá-lo. Se quiser seu coração de volta, se quiser que a ferida seja curada e sua força restaurada, se quiser encontrar seu verdadeiro nome, você terá de lutar por isso. Observe sua reação às minhas palavras. Não há algo em você que agita um pouco? Um forte anseio de viver? E não há outra voz que se apressa, instigando cautela? Talvez querendo descartar o que eu disse completamente. Ele está sendo melodramático. Que arrogância. Ou, talvez, alguns caras consigam, mas não eu. Ou, não sei. Isso vale mesmo a pena? Isso faz parte da batalha? Bem aí, percebe? Eu não estou inventando isso. Nossa busca por uma resposta. Antes de tudo, ainda precisamos saber o que nunca ouvimos, ou que ouvimos tão mal de nosso Pai. Nós precisamos saber quem somos e se temos o que é preciso. O que fazemos agora com essa pergunta suprema? Aonde vamos para encontrar uma resposta? A fim de ajudá-lo a encontrar a resposta para a pergunta. Permita-me fazer outra. O que você fez com sua pergunta? Aonde você a levou? Veja só, a pergunta central de um homem não vai embora. Ele pode tentar, durante anos, tirá-lo da consciência e simplesmente tocar em frente com a vida. Mas ela não vai embora. É uma fome tão essencial à nossa alma que nos compelirá a encontrar uma solução. Na verdade, ela impulsiona tudo o que fazemos. Eu passei alguns dias neste outono com um homem muito bem sucedido, que chamarei de Peter. Ele está me hospedando para uma conferência na Costa Leste. E quando me pegou no aeroporto, Peter estava dirigindo uma Land Rover nova, com todos os acessórios e adereços. Belo carro, pensei. Esse cara está se saindo bem. No dia seguinte, dirigimos por lá em sua BMW. Peter morava na maior casa da cidade e tinha uma casa de férias em Portugal. Nada daquela riqueza fora herdada. Ele trabalhou para ter cada centavo. Ele amava corridas de Fórmula 1 e pescar salmão com mosca na Nova Escócia. Eu realmente gostei dele. Agora sim, eis aí um homem, eu disse comigo mesmo. E contudo, ainda havia algo faltando. Você imaginaria que um cara daquele seria confiante, seguro de si, centrado? E claro, ele pareceu assim a princípio. Mas ao passarmos tempo juntos, descobri que ele era hesitante. Ele tinha toda a aparência de masculinidade, mas aquilo não parecia vir de um âmago verdadeiro. Depois de várias horas de conversa, ele admitiu que estava tendo uma revelação. Eu perdi meu pai no início deste ano para o câncer, mas eu não chorei quando ele morreu, sabe? Nós nunca fomos realmente próximos. Assim, eu sabia que viria a seguir. Todos esses anos me exaurindo para ter sucesso, eu nem estava me divertindo para aquilo. Eu vejo agora, eu estava tentando ganhar a aprovação do meu pai. Um longo e triste silêncio. Então Peter disse em voz baixa, por entre as lágrimas, nunca funcionou, claro que não. Isso nunca funciona. Não importa o que você faça, não importa o quão longe você vá na vida, isso nunca irá curar sua ferida ou lhe dizer quem você é. Mas todos os homens acreditam neste caminho. Depois de anos tentando ter sucesso aos olhos do mundo, um amigo ainda se agarra obstinadamente a essa ideia. Sentado em seu consultório, sangrando por todas as feridas, ele me diz quem é um garanhão de verdade. O cara fazendo dinheiro, estende-se que ele não está fazendo muito, então ele ainda pode perseguir a ilusão.
Homens levam a busca por validação da própria alma em todas as direções. Brad é um bom homem que há tantos anos vem buscando um senso de significado por meio do pertencimento. Ele disse: a partir das minhas feridas, eu descobri como ter vida. Vou encontrar um grupo ao qual pertencer, fazer algo incrível que os outros vão querer e eu então serei alguém. Primeiro foi uma turma certa de crianças na escola, depois foi a equipe de luta livre. Anos mais tarde, foi a equipe certa de ministério. Era uma busca desesperada, como ele próprio admitiu, e não correu bem. Quando as coisas não deram certo, no início do ano, no ministério em que ele estava servindo, ele sabia que tinha que deixá-lo. Meu coração explodiu e todas as feridas e flechadas sangraram. Eu nunca havia sentido tanta dor. As condenações gritavam para mim: eu não pertenço, ninguém me quer, eu estou sozinho. Aonde um homem vai para obter um senso de validação? De quem ele o recebe? Será que é de quem ele consegue atenção? Do quão atraente é sua esposa? De onde ele vai jantar? Do quão bom é nos esportes? O mundo aplaude a busca inútil para conquistar 1 milhão, concorrer à presidência, conseguir uma promoção, aceitar um home run, ser um alguém. Consegue perceber a zombaria disso tudo? Os feridos rastejam até a praia enquanto os atiradores disparam. Mas o lugar mais mortífero do qual um homem pode fazer sua busca, o lugar do qual todo homem perece acabar, não importa qual trilha tenha tomado, é a mulher. Levando a questão para Eva. Você se lembra da história do meu primeiro beijo? Aquela belezura da qual me apaixonei na 7ª série e como ela fez minha bicicleta voar? Eu me apaixonei por Debbie no mesmo ano em que meu pai saiu da minha história, no ano em que recebi minha ferida mais profunda. O timing não foi coincidência. No desenvolvimento de um menininho, chega um momento crucial em que o pai deve intervir. Chega cedo na adolescência, em algum momento entre os 11 e 15 anos, dependendo do garoto. Se essa intervenção não acontecer, o menino estará fadado ao desastre. A próxima janela que se abre em sua alma é a sexualidade. Debbie me fez sentir valendo $1 milhão. Eu não tinha palavras para isso na época. Não fazia ideia do que realmente estava acontecendo. Mas no meu coração, eu sentia que havia encontrado a resposta para a minha pergunta. Uma garota bonita. Acho que sou o máximo. O que mais um cara pode querer? Se encontrei Juliette, então devo ser Romeu. Se encontrei Julieta, então devo ser Romeu. Quando ela terminou comigo, começou que é uma longa e triste história de procurar a mulher que vai me fazer sentir como um homem. Eu fui de namorada em namorada tentando obter uma resposta, ser o herói para a Bela. Esse era meu anseio, minha imagem do que significa realmente, finalmente, ser um homem. Blee chama isso de a busca pela mulher do cabelo dourado. Ele viu a mulher do outro lado da sala, sabe imediatamente que é ela. Ele termina o relacionamento que tem, vai à busca dela. Sente excitação selvagem, paixão, coração pulsando e obsessão. Após alguns meses, tudo entra em colapso. Ela se torna uma mulher comum. Ele fica confuso e perplexo. Então vê uma vez mais um rosto radiante do outro lado da sala e a velha certeza vem novamente. Porque a pornografia é a coisa mais viciante do universo para os homens. Certamente, ao fato de que o homem é visivelmente excitado, de que fotos e imagens provocam os homens muito mais do que provocam as mulheres. Mas a razão mais profunda é que aquela beleza sedutora alcança lá dentro e toca-lhe a fome, desesperada por validação como homem, que nem se sabia ter. Toca como nenhuma outra coisa que a maioria dos homens já experimentou. Você precisa entender que isso é mais profundo do que pernas e seios e sexo bom. É mitológico. Olha a distância que os homens percorrem para encontrar a mulher do cabelo dourado. Eles duelam pela Bela, eles enfrentam guerras. Veja, todo homem se lembra de Eva. Nós somos assombrados por ela e de alguma forma acreditamos que se pudéssemos encontrá-la, recuperá-la, então também recuperaríamos com ela nossa masculinidade perdida. Você deve se recordar do pequeno Philip do filme Um Mundo Perfeito. Lembra qual era o medo dele?
que seu pênis fosse pequeno. É assim que muitos homens articulam um senso de emasculação. Mais tarde na vida, o pior medo de um homem é frequentemente a impotência. Se ele não consegue ter uma ereção, então não tem o que é preciso. Mas o oposto também opera. Se um homem consegue sentir uma ereção, bem, ele se sente poderoso, ele se sente forte. Estou lhe dizendo, para muitos homens, a pergunta parece conectada ao pênis. Se ele consegue se sentir como herói sexualmente, bem, Senhor, então ele é o herói. A pornografia é tão sedutora porque o que um homem ferido e faminto deveria pensar quando há literalmente centenas de belas dispostas a se entregarem a ele. Claro, não é só para ele, mas quando ele está sozinho com as fotos, parece que é só para ele. É inacreditável quantos filmes estão centrados nessa mentira. Pegue a beldade, conquiste-a, deite-se com ela e você é um homem. Você é James Bond, você é um garanhão. Observe atentamente a letra da música de Bruce Springsteen, Jardim Secreto, de sua gravação de maior sucesso de 1995. Ela te deixará entrar em sua casa. Se você chegar batendo tarde da noite, ela te deixará entrar em sua boca. Se as palavras que você disser estiverem certas, se você pagar o preço, ela te deixará entrar profundo, mas ali é um jardim secreto que ela esconde. Ela te levará por um caminho. Haverá ternura no ar. Ela deixará você ir apenas longe o bastante para você saber que ela está realmente ali. Ela vai olhar para você e sorrir, e os olhos dela dirão: ele tem um jardim secreto, onde tudo o que você quer, onde tudo o que você precisa sempre estará a milhões de milhas de distância. É uma mentira profunda, casada com a verdade profunda. Eva é um jardim de deleite, Cântico dos Cânticos 4,16. Mas ela não é tudo o que você quer, tudo de que você precisa, nem de perto. Claro que estará a 1 milhão de milhas de distância. Você não consegue chegar lá porque não está lá. Não está lá. A resposta à sua pergunta nunca poderá ser encontrada lá. Não me entenda mal. Uma mulher é uma coisa cativante, mais cativante do que qualquer outra coisa em toda a criação. O corpo nu da mulher é uma porção da eternidade, grande demais para os olhos do homem. A feminilidade pode despertar a masculinidade. Ah, meu rapaz, minha esposa me mostra um pouco do seio, da coxa e eu estou pronto para a ação. Sistema todo alerta. Ela me diz em uma voz suave que eu sou homem e eu salto dos prédios alto por ela. Mas a feminilidade jamais pode outorgar a masculinidade. É como pedir uma pérola que lhe dê uma búfala. É como pedir um campo de flores silvestres que lhe dê um Chevy 57. São substâncias completamente diferentes. Quando o homem leva a sua pergunta à mulher, o que acontece é vício ou emasculação, geralmente ambos. Davi, cujo pai abriu-lhe um buraco no peito quando o chamou de filhinho da mamãe, levou sua pergunta para as mulheres. Recentemente ele me confessou que as mulheres mais jovens são sua obsessão. Dá para ver o porquê. Elas são uma ameaça menor. Uma mulher mais nova não é metade do desafio. Ela pode se sentir mais como um homem ali. Davi fica envergonhado por sua obsessão, mas isso não para. Uma mulher mais jovem parece a resposta para sua pergunta. E ele precisa ter uma resposta. Mas ele sabe que sua busca é impossível. Ele admitiu para mim outro dia: mesmo que eu me case com uma mulher bonita, eu sempre vou saber que há uma mulher ainda mais bonita por aí, em algum lugar. Aí eu vou me perguntar: eu conseguiria ter ganhado essa? É uma mentira. Quantas vezes já vi isso? O irmão de um amigo chegou ao fundo do poço uns anos atrás, quando a namorada terminou com ele. Ele era um cara realmente bem-sucedido, um atleta estrela do ensino médio que se tornou um jovem e promissor advogado. Mas ele carregava uma ferida de um pai alcoólatra e viciado em trabalho, que nunca lhe deu o que todo menino anseia, como muitos de nós. Ele levou seu coração e a sua pergunta a uma mulher. Quando ela o largou, contou-me meu amigo que ele destroçou
Aquilo destroçou. Ele começou uma queda de cabeça, passou a beber muito e a fumar. Ele até saiu do país, sua vida foi despedaçada. É por isso que tantos homens secretamente temem a própria esposa. Ela o vê como ninguém mais vê, dorme com ele, sabe do que ele é feito. Se ele deu a ela o poder de validá-lo como homem, ele também lhe deu o poder de invalidá-lo. Essa é a cilada mortal. Um pastor me contou que durante anos ele vinha tentando agradar a esposa e ela continuava lhe dando um 0. Se ela não for o seu boletim escolar, sugerir. Ela com certeza parece que é, e eu estou sendo reprovado. Outro homem, Richard, tornou-se verbalmente abusivo em relação à esposa. Nos primeiros anos de casamento, a visão dele para a sua vida era que ela deveria ser Romeu. É que ele deveria ser Romeu, e portanto, ela deveria ser Julieta. Quando ela revelou não ser a mulher do cabelo dourado, ele ficou furioso, porque isso significava. Você vê que ele não era um homem heróico. Lembro-me de me ver um fato de Julia Roberts, sem figurino e maquiagem. Percebi. Ela é só uma mulher comum. Ela vinha a mim buscando validação, contou-me uma jovem sobre o namorado, ou ex-namorado. Ela foi atraída por ele a princípio e certamente atraída pelo modo como ele estava atraído por ela. Foi por isso que eu terminei com ele. Eu fiquei espantado com a percepção e coragem dela. É muito raro encontrar isso, especialmente mulheres mais jovens que maravilhoso parece, a princípio, ser a obsessão dele. Ser considerada uma deusa é uma coisa muito inebriante, mas eventualmente tudo se transforma de romance numa imensa pressão sobre ela. Ele fica dizendo, eu não sei se tenho o que é preciso. E se você está me dizendo que não tenho, ele não vai me agradecer por isso algum dia. Os homens que lutam contra a atração pelo mesmo sexo são, na verdade, mais claros neste ponto. Eles sabem o que falta em seu coração é o amor masculino. O problema é que eles sexualizam isso. Joseph Nicossoli disse que a homossexualidade é uma tentativa de reparar a ferida, preenchendo-a com masculinidade. Seja o amor masculino que nunca receberam ou a força masculina que muitos homens sentem não possuir. Quando a busca entrelaça-se com questões sexuais, ela também se torna uma busca em esperança. E é por isso que o esmagador número de relacionamentos homossexuais não dura. Porque tantos gays vão de um homem para outro e porque tantos deles sofrem de depressão e uma série de outros vícios. O que eles precisam não pode ser encontrado ali, não traz a cura para a ferida. Porque eu falei tudo isso sobre nossa busca por validação e a resposta à nossa pergunta. Porque não podemos ouvir a resposta real até percebermos que temos uma resposta falsa. Enquanto perseguimos a ilusão, como podemos ver a realidade? A fome está lá. Ela vive em nossa alma como um anseio voraz. Não importa com o que tentamos preenchê-la. Se você levar sua pergunta para Eva, isso vai partir seu coração. Eu sei disso agora. Depois de muitos e muitos anos difíceis, você não pode obter sua resposta ali. Na verdade, você não pode conseguir sua resposta em nenhuma das coisas que os homens perseguem para encontrar o senso de identidade. Existe apenas uma fonte para a resposta à sua pergunta. E assim, não importa aonde você levou sua pergunta, você precisa recuperá-la. Você deve ir para longe. Esse é o começo de sua jornada.